Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 111. A partir do exercício financeiro de 2018, até o exercício financeiro de 2022, a aprovação e a execução previstas nos parágrafos 9 e 11 do artigo 166 da Constituição Federal corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 111-A. A partir do exercício financeiro de 2024, até o último exercício de vigência do novo regime fiscal, a aprovação e a execução previstas nos parágrafos 9 e 11 do artigo 166 da Constituição Federal corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2023, corrigido na forma estabelecida no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 112. As disposições introduzidas pelo novo regime fiscal. 1. Não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário. E 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo 114. A tramitação de proposição elencada no caput do artigo 59 da Constituição Federal, ressalvada a referida no seu inciso 5, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias, a requerimento de 1/5 dos membros da Casa, nos termos regimentais, para a análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal. Artigo 115. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento das contribuições previdenciárias e dos demais débitos dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, inclusive os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 prestações mensais, mediante autorização em lei municipal específica, desde que comprovem ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social para atendimento das seguintes condições, cumulativamente. 1. Adoção de regras de elegibilidade, de cálculo e de reajustamento dos benefícios que contemplem, nos termos previstos nos incisos 1 e 3 do parágrafo 1º e nos parágrafos 3º a 5º, 7º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal, regras assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos do regime próprio de previdência social da União e que contribuam efetivamente para o atingimento e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. 2. Adequação do rol de benefícios ao disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 3. Adequação da alíquota de contribuição devida pelos servidores, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 4. Instituição do regime de previdência complementar e adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social, nos termos do parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Parágrafo único. Ato do Ministério do Trabalho e Previdência, no âmbito de suas competências, definirá os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, inclusive quanto ao cumprimento do disposto nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo, bem como disponibilizará as informações aos municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos. Artigo 116.
Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o regime geral de previdência social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 prestações mensais. Parágrafo 1º. Os municípios que possuam regime próprio de previdência social deverão comprovar, para fins de formalização do parcelamento com o regime geral de previdência social, de que trata este artigo, terem atendido às condições estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 115 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 2º. Os débitos parcelados terão redução de 40% das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% dos juros de mora, de 40% dos encargos legais e de 25% dos honorários advocatícios. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento. Parágrafo 4º. Não constituem débitos dos municípios aqueles considerados prescritos ou atingidos pela decadência. Parágrafo 5º. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, deverão fixar os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, bem como disponibilizar as informações aos municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos. Artigo 117. A formalização dos parcelamentos de que tratam os artigos 115 e 116 deste ato das disposições constitucionais transitórias deverá ocorrer até 30 de junho de 2022 e ficará condicionada à autorização de vinculação do Fundo de Participação dos Municípios para fins de pagamento das prestações acordadas nos termos de parcelamento, observada a seguinte ordem de preferência. 1. A prestação de garantia ou de contragarantia à União ou os pagamentos de débitos em favor da União, na forma do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal. 2. As contribuições parceladas devidas ao regime geral de previdência social. 3. As contribuições parceladas devidas ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 118. Os limites, as condições, as normas de acesso e os demais requisitos para o atendimento do disposto no parágrafo único do artigo 6º e no inciso 6 do caput do artigo 203 da Constituição Federal serão determinados, na forma da lei e respectivo regulamento, até 31 de dezembro de 2022, dispensada, exclusivamente no exercício de 2022, a observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa no referido exercício. Artigo 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. Artigo 120. Fica reconhecido, no ano de 2022, o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. Parágrafo único.
para enfrentamento ou mitigação dos impactos decorrentes do estado de emergência reconhecido, as medidas implementadas, até os limites de despesas previstos em uma única e exclusiva norma constitucional observarão o seguinte. 1. Quanto às despesas. A. Serão atendidas por meio de crédito extraordinário. B. Não serão consideradas para fins de apuração da meta de resultado primário estabelecida no caput do artigo 2º da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, e do limite estabelecido para as despesas primárias, conforme disposto no inciso 1 do caput do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. C. Ficarão ressalvadas do disposto no inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição Federal. 2. A abertura do crédito extraordinário para seu atendimento dar-se-á independentemente da observância dos requisitos exigidos no parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal. 3. A dispensa das limitações legais, inclusive quanto à necessidade de compensação. A criação, a expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. B. A renúncia de receita que possa ocorrer. Artigo 121. As contas referentes aos patrimônios acumulados de que trata o parágrafo 2º do artigo 239 da Constituição Federal cujos recursos não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 anos serão encerradas após o prazo de 60 dias da publicação de aviso no Diário Oficial da União, ressalvada a reivindicação por eventual interessado legítimo dentro do referido prazo. Parágrafo único. Os valores referidos no caput deste artigo serão tidos por abandonados, nos termos do inciso 3 do caput do artigo 275 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita primária para a realização de despesas de investimento de que trata o parágrafo 6º, do artigo 107, que não serão computadas nos limites previstos no artigo 107, ambos deste ato das disposições constitucionais transitórias, podendo o interessado reclamar ressarcimento à União no prazo de até 5 anos do encerramento das contas. Artigo 122. As transferências financeiras realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo Nacional de Assistência Social diretamente aos fundos de saúde e assistência social estaduais, municipais e distritais, para enfrentamento da pandemia da Covid-19, poderão ser executadas pelos entes federativos até 31 de dezembro de 2023. Artigo 123. Todos os termos de credenciamentos, contratos, aditivos e outras formas de ajuste de permissão lotérica, em vigor, indistintamente, na data de publicação deste dispositivo, destinados a viabilizar a venda de serviços lotéricos, disciplinados em lei ou em outros instrumentos de alcance específico, terão assegurado prazo de vigência adicional, contado do término do prazo do instrumento vigente, independentemente da data de seu termo inicial. Brasília, 5 de outubro de 1988.